Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje nós temos o prazer inenarrável de receber ele, um dos melhores professores de iniciação que eu conheço, Marcelo Costa. Tudo bem com a vossa pessoa? Tudo bem, Jean? É um prazer inenarrável. Aperta minha mão só para não ficar no vácuo ali. Aqui é a magia do ao vivo, que não é exatamente ao vivo. Um prazer te receber aqui, cara. Lembrando que esse podcast ele é dedicado às pessoas que, assim como nós, são amantes do violino. Seja você amador ou nem começou ainda, nem pensa em começar ainda, só gosta do instrumento, ou você que já é violinista profissional, professor, toca em orquestra, esse podcast também é para você se conectar e conhecer a história de pessoas que têm a mesma paixão que você. Professor Marcelo, primeira coisa que eu acho que quando a gente começa a conversar com alguém que... Primeiro, de onde você é, né? Como foi a viagem até aqui, antes de mais nada? Bom, então vamos lá. De onde que eu sou, né? Eu digo assim que a gente é minha família é meio nômade. A gente tem vários paradeiros. Né? Uhum. Moramos em vários lugares aqui no Brasil, mas eu sou natural de Santa Catarina, cidade chamada Capinzal, cara. É interior. É quão distante de Florianópolis? Imagine uns 400 quilômetros. Ah, não é nada perto. Não, é bem como se fosse no meio do estado. Caramba! Isso, mas eu, tipo assim, morei lá até uns 5, 8 anos, depois nós mudamos para uma outra cidade chamada Fraiburgo, e ali que eu meio que passei minha fase da adolescência, início da fase adulta. Legal. Mas agora você reside em Ribeirão? Ah, isso mesmo. Então faz 4 anos que eu estou em Ribeirão Preto, né? E estou morando ali, casei, né? Que legal. E como o violino chegou na sua vida? Cara, boa pergunta. Tem que resumir que já são quase 22 anos de história, né? Uhum. Mas é assim, cara. A conexão com a música veio através... Eu digo assim, eu sou músico... A minha iniciação foi na igreja, né? E algo muito interessante... Em qual igreja que era? Comecei na congregação cristã. Que legal. Que muita gente começa violino na congregação. Exatamente, né? Cara. Conversando com... Bom, você sabe que quando a gente conversa nessa área musical, os pessoal fala assim, cara, a congregação, a Assembleia de Deus, eles são como se fosse uma fábrica de formar musicistas, né? Exatamente. Porque é muito forte ali a questão. Então, eu sou um desses, né? Uhum. Mas é muito interessante, porque antes de eu começar, você vê, comecei com 12 anos o meu estudo de violino, mas uns 2 anos atrás, quando eu tinha uns 10 anos, eu lembro que a primeira vez eu vi um concerto na TV. Quando eu olhei, não me chamou nada a atenção, cara. Você vê que coisa, né? E depois de 2 anos em que fui visitar a primeira vez, assim, teve um encontro, eles falam reunião de mocidade, né? Uhum. Minha mãe me convidou, eu era adolescente. E, cara, quando eu comecei a ver os adolescentes entrando, assim, com instrumento, case do lado... Posturados, perninha. E eu falei, caramba, cara. Eu falei assim, eu aqui não tô nem com nada, quero saber... E, de repente, esses... adolescentes, jovens, assim, dedicados, né, à questão da música, levando com seriedade. E eu, a partir daquele momento, eu cheguei em casa e eu falei, mãe, eu quero aprender esse instrumento aí, eu quero tocar violino. Caramba, que legal. E aí você começou a frequentar a escolinha da congregação? Escolinha de música, passei o bona. Legal. Passei na clave de sol, na clave de fá. Bravo. Da 1 até 98. Você também teve algum contato ali, não teve? Sim, eu tive parte da minha iniciação. Minha avó era porteira na congregação da Granja Viana. Sim. E Dona Maria de Lourdes, já é falecida. Ó, só pra gente centralizar, chega um pouquinho mais perto aqui pra quem tá assistindo o vídeo, pelo menos, né? Sim. Ficar mais alinhadinho. Mas, então minha avó era de lá e eu comecei a estudar violino em um projeto social aqui em Cotia, em um lugar ali para crianças carentes. E lá era bastante a parte prática. Então eu comecei, na verdade, já com o violino na mão desde o início. Legal. Só que aí a minha avó achou que seria legal eu aprender também a parte teórica e ela sabia que na congregação tinha também... começava por essa parte teórica. Começa, eu acho, ainda. Uhum. Por essa parte teórica. Então aí eu fazia as aulas práticas de violino nesse projeto social e fazia a parte de teoria lá na congregação. Inclusive lá... foi onde eu aprendi um dos jeitos mais fáceis de ensinar, de fazer a iniciação da leitura. Certo. Que foi com o irmão Pimenta. Não sei se é vivo ainda, enfim. Mas ele
A pentagrama são 5 linhas, pra quem tá assistindo, tá ligado? Quem não sabe ler partitura, vocês vão aprender agora em menos de 5 minutos. Isso aí. Pelo menos a identificar as notas no pentagrama. Pentagrama são 5 linhas, 4 espaços. Certo. A gente vai usar a mão. Então, uma mão tem 5 dedos, que são referentes às linhas, e os espaços entre os dedos vão ser os espaços. E aí ele me ensinou dessa forma. Então aqui era Mi, Sol, Si, Ré, Fá. E fazia eu decorar. Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Então Mi de mindinho, pra quem tá ouvindo só o áudio, né? Então mindinho, Mi, anelar, Sol, dedo do meio, Si, indicador, Ré, polegar, Fá. Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Ele fez eu decorar essa ordem. E aí a gente ficava jogando. Tipo, ó, vamos jogar nós dois aqui pra galera só entender. Ele ficava assim, ó. Aí exato. Mi, Si, Sol, Ré, Fá. E ele ficava jogando assim comigo durante uns 5 minutos, 10 minutos ali, pra eu identificar as notas no pentagrama. E ele fez a mesma coisa depois com os espaços. Fá, Lá, Dó e Mi. E aí ficava a mesma coisa. Fá, Dó, Lá, Mi. Eu também que melhora a minha leitura. E aí ele ficava fazendo esse jogo e em uma semana eu já sabia identificar as notas na partitura, que é, acho que pra algumas pessoas é o mais... Na verdade, o ritmo é a parte mais difícil depois, né? Mas assim, pra quem tá iniciando, a pessoa quer identificar as notas na partitura. Sim. Então, em um dia eu já consegui identificar com alguma dificuldade, tendo que contar, né? Lembrar da ordem. Mas em uma semana eu já tava lendo fluente dentro do pentagrama. Mi, Sol, Fá, Lá, enfim. É super rápido. Sim. Então foi na congregação que eu aprendi dessa forma. Isso falando assim, cara, parece que é um padrão. Eu também aprendi dessa forma. e assim, e o que é mais divertido, assim, que pra mim, desde quando eu comecei, brincar no bom sentido, sabe? Fazer de coisa leve. Quando você falou dos espaços, eu tava memorizando. Fala, Dó, Mi. Fá, Lá, Dó, Mi. Primeiro espaço. Isso. Fá, Lá, Dó, Mi. E eu tentei criar frases, alguma coisa, associação. E eu tinha um amigo, e isso eu uso até com os meus alunos hoje, quando eu vou ensinar a parte de leitura de partitura, né? Aí eu falo para ele assim, ó. Nome das 5 linhas. Você vai decorar rapidinho. Falei para ele, ó. Primeira linha, Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Certo? Certo. Então eu vou te ensinar um verso para você memorizar. Aí ele fala, repita comigo. Minha sola, Si, Ré, Faz. Ok. Repete mais uma vez. Minha sola, Si, Ré, Faz. Segunda vez. Minha sola, Si, Ré, Faz. Última vez. Minha sola, Si, Ré, Faz. Veja, olha só, esse verso é muito bom porque ele vai te ajudar o seguinte. Primeira linha, como é que é o nome? Minha, Mi. Mi, de minha. Segunda linha? Sola. Sola, de sol. Terceira? Si. Quarta? Ré. Quinta? Faz. Faz, de Fá. Uau! Então, aí eles... Minha sola se faz. Aí você começa a perguntar, eles associam muito rápido. Aí, a forma que eu fui ensinando os meus alunos a memorizar o nome dos 4 espaços era o seguinte. Fá, Lá, Dó, Mi, né? A ordem é essa. E eu tinha um amigo que o nome dele era Ademir. Aliás, é Ademir. E nós chamávamos ele de Mi. Chamava ele de Mi. E aí, quando eu fui decorar, Fá, Lá, Dó, Mi, eu falei, cara, Fá, Lá, dá meio numa palavra. Fala, de falar. Fala de quem? Fala Dó, do meu amigo Mi. Fala Dó, Mi. Cara, quando eu passo isso, nossa, professor, é verdade. Mas você tem um amigo que chama Miguel. Isso, Milena. Mas aí não é do Mi. Tem que ser Milena. É verdade. Mas eu, enfim, na hora de eu ensinar, eu falei, ó, associa o nome do Mi com alguma pessoa. Cara, memorizo muito fácil. Eu acho esse do Fala do Mi, aqui a gente pega e fala que os espaços é só você lembrar de alguém sonâmbulo. Alguém sonâmbulo faz o quê? Fala dormindo. Fala dormindo. Boa, muito bom, gostei. Muito bem, então você fez essa sua iniciação lá na congregação. Sim. Fez lá os 98 estudos, 96 estudos. Tu não chegou pra sobono, tu não chegou a trabalhar. Eu fiz inteiro. Clave de Sol, clave de Fá, clave de Dó na terceira linha. Tu é bom, tu é raiz, cara. Não, na verdade não. Assim, é legal, forma uma galera aprende a ler, mas não é a melhor forma de aprender violino. Funciona, tem muita gente que aprendeu. Estamos aqui, não é mesmo? Sim. Não é a melhor forma, né? Você vai aprender violino, você precisa começar... É mais produtivo começar pela prática. Isso. Sou muito grato a tudo que aprendi, sou muito grato à forma que foi criado. Não significa que a forma que fui criado é a melhor forma, né? Exatamente. Existem formas melhores. Mas enfim. Então você começou aprendendo lá na congregação,
Você chegou a ser oficializado lá pra tocar? Sim, e aí uma coisa bem interessante, cara, porque o que acontece? Eu comecei com 12, 13 anos, eu dei uma pausa, que eu passei uma fase meio crítica aí na minha adolescência, rebeldia e tal. Foi ouvir uns rock, foi pra um show de metal. E aí o que acontece, cara? Eu acho que eu fiquei uns 9 meses com o violino parado. E onde que eu mudei, não tinha professor de violino, e nem na igreja. Isso era em que cidade? Eu estava em Fraiburgo já. Ok. Aí mesmo retornou para Capinzal. Ok. E aí foi quando não tinha mais professor. Isso, eu fiquei 9 meses lá. Quando a gente voltou de novo, minha mãe não gostou, não se adaptou, retornou para a cidade que eu comecei a fazer aula de violino. Cara, e aí de repente Cara, quando eu parei, eu tava na 70. Eu não sei se chama-se Shimol, enfim, o método, né? Que era um método com 214 de SAM. Eu tava na 77, 78 do método. E eu falei, cara, agora eu vou pegar pra valer, cara. Resumindo, assim, quando eu retornei, em 3 meses, cara, depois que eu peguei violino pra valer, eu fechei os hinos de adulto, assim. Eram 450 na época, acho que agora são 480, cara. 3 meses, o pessoal ficou assim, cara, como? Cara, mas eu ia na igreja, eu passava, tipo assim, 48, 50 hinos, assim. E aí eu passava também, inclusive, clave de sol e clave de fá. E o meu professor, apesar de, digamos assim, ele não ter uma formação pedagógica, ele era bastante rigoroso, exigente, principalmente, que é aquele negócio que a gente fala, afinação, né? Normalmente a pessoa não avalia outros pontos, né? Mas era um ponto que ele pegava bastante. Cara, eu passei em 3 meses e isso foi em setembro. Em dezembro eu estava tocando na igreja, no culto oficial. Em fevereiro eu fiz o teste de oficialização. Passei... Legal. E assim... Mas eu também não fazia mais nada da minha vida, cara. Oi? Eu não fazia mais nada da minha vida. Só tocava violino. Só, cara. Okay. Então eu ficava 3, 4 horas assim... tocando. E foi algo assim que me ajudou muito. Porque essa fase da adolescência... É uma fase assim que às vezes a gente tem... vários conflitos internos, vamos dizer assim, né? Cara, me ajudou muito. Porque daí as pessoas começaram a falar assim pra mim... Nossa, Marcelo, como você aprendeu rápido e tal... E começavam a te reconhecer por algo que você fazia bem. Isso, né? Porque, assim, às vezes eu brinco com o pessoal que eu era um dos melhores alunos da classe, da minha escola, né? Eu tinha a segunda maior nota da classe. Na escola normal? Na escola normal. Mas a segunda maior nota era de baixo pra cima. Eu era muito ruim, cara. Então, assim como eu, você adorava a escola. Nossa! Demais! Ó, escola. Assim... eu, na verdade, até a 6ª série, eu acho, do ensino fundamental, eu sempre tinha uma das 3, de fato, melhores notas da escola. Até eu decidi que eu queria ser violinista. No momento que eu decidi que eu queria ser violinista, eu não tava mais nem aí pra nada. Mesmo, assim. Sim. Nossa, Jean, mas você tem orgulho de falar isso? Tenho, é exatamente isso que fez eu chegar aqui. Cara, eu ignorar todo conhecimento que eu não entendia que ia me ajudar a me tornar um violinista melhor, eu não tava eu tava 100% nem aí. 100% nem aí. Eu só focava naquilo que seria, naquilo que eu entendia que serviria pro meu crescimento como violinista. Todo o resto, eu tava 100% nem aí. Cara, legal. E assim, o que é engraçado, que se você começa a olhar, como você falou, é claro que precisa estudar, precisa dedicar e tal, mas você viu a história de alguns jogadores de futebol, grandes atletas, né, cara? Exato. Parece que entra num hiperfoco. É importante falar, né? Isso é uma recomendação? Não tô recomendando nada pra ninguém. Isso. Eu tô falando como que era a minha postura. Tem coisas que eu poderia ter prestado mais atenção que talvez me ajudaria? Acho que não, mas é politicamente correto eu falar que sim. Então eu vou falar que sim. Mas não, assim, cara, pra mim... A partir do momento que eu sabia exatamente o que eu queria fazer, com 12 anos, eu já estava tocando relativamente bem violino, né? Legal. Eu comecei com 6, com 12 anos eu já tocava violino há 6 anos. Então, sendo super bem orientado pelo meu professor. Então, eu só queria tocar violino, velho. Era só isso que eu queria. Nossa. Até hoje eu não usei Bhaskara pra nada. Eu nem sei exatamente o que é Bhaskara. Teorema de Pitágoras. Eu sei que a galera usa esse... regra de Bhaskara, teorema de Pitágoras. A única coisa que eu sei de Pitágoras foi que ele que esticou uma corda, dividiu as extensões, no meio é uma oitava, no meio da oitava é uma quinta. Aí tem gente que foi pra escola e nem sabe disso. E por que eu sei disso? Porque isso tem a ver com o meu interesse, que é música. Exatamente.
E essa explicação tem, se eu não me engano, você pesquisar no YouTube lá, Donald no País da Matemática. Olha só que legal. É o vídeo. Pitágoras pegou uma corda. Vamos pegar aqui a corda Sol. Essa é a corda Sol. E ele percebeu... Então, essa corda Sol, ela vibra 193 vezes por segundo, mais ou menos. Tá? Para sair esse som, precisa haver uma vibração de 193 vezes por segundo. Ele descobriu que se eu pegar essa corda no meio e apertar aqui no meio dela, que é mais ou menos aqui, eu vou ter o dobro de vibrações daqui. Então, se aqui era 193, aqui vai ser 386. Isso. Então, ele descobriu que aqui vai ser o dobro, e é o que a gente chama na música de uma oitava. Então, aqui é uma oitava. Se você dividir no meio de novo, então, eu tenho a corda daqui até aqui. Se eu dividir no meio de novo, eu vou ter o que a gente chama de uma quinta. E assim sucessivamente, na música, né? Então, isso eu aprendi. Por quê? Te interessava. Me interessava, tem a ver com música. Tem a ver com música. Enfim, geralmente pessoas que têm interesses muito específicos tendem a não se interessar muito pela escola se a escola não fazer a pessoa entender que aquilo vai ser útil para aquela coisa que ele tem interesse. Tem um outro cara que eu conheci, muito amigo meu, ele é de Santa Catarina também, a gente falando sobre isso, Jean, o Adriano, ele é fera em desenho, cara. Porque se imaginar, ele faz. E ele falou assim pra mim, cara, eu vou falar uma coisa pra você. A única coisa que eu me safava bem na escola era desenho. Ele falou assim, educação artística, ele era um cara. Ele falou assim, então, mas ele tem grafite, cartoon, o que você imaginar, cara, ele faz assim. E aí ele disse assim, cara, eu me safava, cara. Era o que eu ia bem. Aí o que eu falei? Quando chegou o ensino médio, eu falei, cara, eu vou fazer isso pra minha vida. Exatamente. Entende? Ele falou assim, cara, isso me ajudou a questão, tipo assim, de me posicionar, melhorar a ansiedade. Ele participou, tem alguns negócios da cultura de vez em quando, faz em Brasília, você pode participar como, não sei se não é jurado, é um outro nome que eu não recordo agora. Participou, cara, o cara é fera, fez mestrado, professor de universitário hoje, trabalha com isso. Canta muito bem também, né? Mas você vê, eu acho que é uma das coisas a gente ficar atento nas habilidades. É uma coisa que eu converso bastante com o Pedro, né? E aí o meu filho, e eu falo, filho, fique atento às coisas que ele vai fazer 14 anos. Uhum. Então, querendo ou não, a gente acaba pensando também, tipo, poxa, qual caminho, né? Eu sei, ele que vai decidir. Uhum. Mas eu falo, filho, você tem algumas aptidões que eu acho que você tem que prestar atenção. Por exemplo, você tem a questão da música, aí você decide. E que bom que você tem essa sensibilidade, né? Porque, claro, a gente, como adultos, deve exigir das crianças que tenham boas notas na escola e tudo mais. E a maioria das pessoas, num primeiro momento da vida, não consegue identificar algo que a pessoa é muito boa. E assim, eu tô só... pra quem tá assistindo o podcast inteiro, pra quem vai ver trecho, agora já fui crucificado, né? Pra quem tá vendo trecho. Mas a escola, ela é extremamente importante, a escola normal, pra você identificar as coisas que você tem mais facilidade ou não. Isso. E claro, Jean, você recomenda então para as pessoas não irem, não prestarem atenção na escola? Não. Não tire do contexto. Eu estou falando, pessoas que têm habilidades extraordinárias, e extraordinárias não significa que são gênios. Extraordinário, acima do comum em alguma coisa, essas pessoas, se isso é identificado desde cedo, têm que ser olhadas com olhos especiais. Isso. Pô, se você me demonstra uma super aptidão em escrita, por exemplo, cara, ao invés de, mas em matemática você tá indo mal, então você tem que estudar matemática, não sei o quê. Não, você tem que estudar o básico de matemática para você não ter dificuldades na vida adulta. Se virar, né? Para você se virar, mas eu tenho que investir naquilo que você demonstra facilidade. Potencialidades. Exato. Esse é o mais inteligente. Não, você tem que ser bom em todas as coisas. Não, ninguém é bom em todas as coisas. Isso. Quanto adulto, você escolhe uma atividade e vai exercer essa uma atividade. Quanto melhor você fizer, maior as chances de você conseguir coisas nessa atividade. Exatamente. E aí eu fui olhando. Até na mesma... Desculpa te interromper. Imagina. Até na mesma coisa. Você vê assim, o cara que é bom em jogar bola é bom em jogar bola. Nem isso, na verdade. Porque às vezes o cara ele é o melhor volante. Isso. Ele é o melhor... Até dentro de uma atividade que já é específica, que é jogar bola, às vezes o cara ele é muito bom goleiro. O goleiro não vai necessariamente ficar treinando as mesmas coisas de quem vai ser volante ou de quem vai ser zagueiro. Isso.
mesmo dentro de uma coisa que é específica, se você pode demonstrar uma habilidade extraordinária para algo mais específico dentro daquilo. E aí você vai ficar perdendo tempo, a vida é finita, né? Aprendendo um monte de coisa que não vai ter aplicação prática na sua vida cotidiana, né? Cara, não, isso que você falou é fantástico. Porque, agora, aprender a fazer imposto de renda que é bom na escola, não ninguém aprende. quer, é verdade. Isso eu precisaria. Exatamente. Administração financeira, investimentos. Inclusive o Pedro fez uma... antes de eu falar, quero pegar o link que você falou sobre as funções, né? Dentro disso. Mas o Pedro está passando as férias comigo, então a gente fez uma palestra sobre finanças com ele. A gente está trabalhando a questão da organização financeira lá em casa, aplicação e tal. Porque na idade dele, o que eles querem? Gastar dinheiro. Para que serve o dinheiro? Para gastar. Claro, de certa forma sim, mas é importante ele aprender a poupar, ter uma noção de investimentos, né? Porque senão depois lá na frente... Mas por que ele pouparia o dinheiro do pai? Então, mas é importante ele gastar um dinheirinho, né? Sei, claro. Guardar e tal, porque a hora que ele precisar, tá ali. Exatamente. Né? É o hábito. Na verdade, é a construção do hábito. Uhum. Entendeu? É criar o hábito. Tá aqui R$100 de mesada. Você pode gastar 50, tira 20% disso aqui pra você guardar. Uhum. É pra criar o hábito. Sabe? Exatamente. E aquilo que você falou sobre a questão... E aproveita pra guardar dinheiro enquanto você não paga aluguel e não tem que pagar boleto. Isso mesmo. Que aí fica difícil. Depois, quando passa desse limite... Na hora que chega o primeiro boleto, começa a ficar mais difícil guardar dinheiro. Seja bem-vindo à vida adulta. Né? Exatamente. E o boleto é quase que isso, né? Bem-vindo. daqui pra frente é só pra trás. Não, sabe o que é interessante que você falou da questão das funções ali? Você pode ser o melhor jogador de futebol. Mas peraí. Em que? Zaga, goleiro... Cara, trazendo para o contexto nosso, falando violinístico, que a gente tem vários alunos aqui, né? Ou quem sabe daqui a pouco vão decidir fazer uma transição de carreira, que também foi o meu caso, né? E você pode ser um bom professor de violino. Você pode ser um bom professor na tua igreja. Você pode exercer a função, tipo, ter a tua renda normal, mas você pode também se realizar ajudando isso na igreja, ajudando alguma comunidade, tocando em algum hospital, corredores. Eu já fiz projetos assim, é maravilhoso. E, cara, e você pode também ser por que não um performance muito bom, tocar em orquestra? Tocar em eventos. Ser um bom professor para alunos que estão iniciando. Isso. Ser um bom professor para alunos que estão num nível mais intermediário. Exatamente. Ser um bom... Tem alguns professores, inclusive, que eu estou identificando... Tem um cara, eu não o conheço, tá? Pessoalmente. Vou citá-lo aqui, mas eu não o conheço pessoalmente. Eu só conheço histórias. Que é o Adoniran, que é professor lá em Campinas. Claro. Professor de violino. Sim. E todo mundo que me falou dele até hoje fala que ele é um dos melhores professores para recuperar alunos perdidos. Caramba, que então, legal. como assim recuperar alunos perdidos? Gente que chega com a técnica tudo zoneada, que aprendeu de qualquer jeito, que foi mal orientado... O cara pega e é um restaurador, sabe assim? Você fez aula com professores que só dificultaram a sua vida ao invés de te ajudar. Sim. Ele vai te pegar e vai... É o que me disseram, não sei, mas é o que me disseram. É que ele é o cara que vai pegar você e em um ano você tá restaurado. Tá com a técnica bonitinha, tá tudo bonitinho funcionando. Então tem um cara que ele é bom... Não necessariamente ele vai pegar do zero, mas ele é bom em arrumar. Isso. Tem gente que... é bom em fazer o último grau. Você pega o professor Carmelo de Los Santos, ele pega a gente que já tá atuando profissionalmente, já é músico profissional, já toca muito bem e põe o cara num outro nível. Sim. Mais alto ainda. Então, mesmo dentro de dar aula, você tem várias coisas, vários níveis que você pode pegar, várias frentes. Pode ser na igreja, pode ser pra tocar música popular, pode ser pra improvisar. Isso. E é interessante que às vezes... Era um desafio, uma das coisas pra mim que foi tipo assim, que eu fiz a transição, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, se você quiser e tal, mas era justamente assim, cara, né, poxa, mas eu vou ser professor de violino, parece que o professor tá meio, como é que fala, tá meio queimado, não é queimado, mas tipo assim, não parece que não tem uma valorização como deveria, né, parece não, na verdade, e aí às vezes você acaba, quando você vai falar para alguém apresentar o teu trabalho como professor, mesmo sendo iniciante. O cara fala, quanto você cobra? Então... E você disse quando o professor iniciante vai oferecer as aulas? Isso. Me diga, como é? Aí o professor fica assim meio inseguro para falar o preço,
Porque ele acha que ele... Veja bem, ele acha que ele não sabe o suficiente. Ele acha que, nossa, tá demais. Nossa, mas cobrar, tipo assim, 400, 500, 600 reais por mês é meio que explorar. E cara, tá muito aqui na cabeça. Mas sabe que eu achava isso também. Quando eu também. comecei a dar aula. Exatamente. Qual foi o valor que você começou a cobrar? Cara, quando você começou a dar aula? Na verdade, assim, me pagavam, porque eu comecei numa escola de música, né? Eu comecei R$80. Olha só essa história. Você cobrava R$80? Não, a escola me pagava 70 ou 60. R$60. Por aluno, por mês? Por mês. Ok. Por mês. E aí eu saí, daí quando eu saí da escola, eu vou trabalhar, eu falei assim, bom, o pessoal da escola me pagava 60, R$70 por mês, então eu vou cobrar... É por mês por aluno, tá, gente? Não é... Isso aí. Então eu vou... cobrar uns 90, né? Porque, poxa, 90. Aí eu falava, cara... Isso em que ano? Cara, deixa eu ver, 2000, eu comecei em 97, 2003, 2005 por aí. Ok. 2005, entendeu? E aí, eu ficava, tipo assim, em vez de, pô, mas se eu tô saindo da escola, é porque eu quero ganhar mais. Por que eu tenho que cobrar o mesmo, né, R$30 a mais, porque eu não tenho uma escola de música e tal? Porque hoje, na verdade, sim, eu não tenho exatamente uma escola física de música. Eu tenho online, mas eu atendo nas residências em Ribeirão Preto, né, e também atendo, a igreja cedeu espaço para mim, Marcelo. A igreja está fechada durante a semana. Usa aqui. A igreja, a congregação? Adventista. Isso. Agora você foi pra... Adventista, isso okay. mesmo. E aí... falei assim, usa o espaço aqui, cara. Espaço bom, com ar-condicionado, sala climatizada. Falei, caramba, cara. Bom, e eu tinha uma preocupação, como eu atendo... Ribeirão Preto permite isso. Né? Tem a classe A, tem todos os públicos lá. Então, eu decidi trabalhar com o público A. Okay. Não estou desmerecendo, né, outras situações, mas... foi uma escolha sua, profissional. Isso. Você é um indivíduo, você toma as suas decisões. Exatamente, isso. Então eu falei, bom, vou trabalhar com essa classe aqui, classe dos ricos, cara. Pessoal que banca, cara. Beleza, pensei que... E, cara, eu consegui entrar nessa classe. Se você cobra muito barato, o pessoal até nem fecha. O pessoal desconfia. Entende? Então... E eu comecei a sentir muito valor, cara, nesse sentido, sabe? E eu comecei a perceber a importância. Você começa o quê? Vida adulta. Eu tenho meus boletos. Eu quero fazer meu curso de aperfeiçoamento. Cara, eu quero ter jogo de corda bom. Eu quero trocar o meu violino. Quero poder viajar pelo menos uma vez no ano. Isso. Poxa, eu quero poder viajar para dar condições pro meu filho estudar. Sabe, eu tinha essa mesma coisa que você tá falando de... Eu achava que era errado cobrar pra dar aula. Essa é a primeira coisa. Eu achava que era errado cobrar pra dar aula. Eu comecei... Então, por quê? Aí você vai ver meu histórico, né? Eu comecei num projeto social. Quanto que eu pagava no projeto social? Nada. Era de graça. Isso. Era um projeto social. Depois eu fui... Aí fiz algumas aulas também na congregação. Quanto que eu pagava lá na congregação? Nada. Depois, com 13 anos, eu fui fazer a prova da EMESP. Na época, era o último ano de ULM, se eu não me engano, que é a Universidade Livre de Música. Fiz o teste, passei. Quanto eu pagava pra estudar lá? Nada. Entendi. Consegui bolsa em vários lugares, fora do Brasil, inclusive, pra estudar. Fui estudar. Geralmente eu pagava ou nada ou quase nada. Então, quando eu tava chegando a minha vez de cobrar pra dar aula, eu não me sentia bem em cobrar pra dar aula. Porque na minha cabeça eu tinha aprendido de graça. Eu demorei pra entender o quê? Que alguém tava pagando. Porque nada é de graça. Exatamente. Então, assim, como no projeto social já estava fazendo aula de graça. Sim, mas o meu professor não estava me ensinando de graça. Ele estava recebendo. Ele estava recebendo. Quando eu fui estudar na EMESP, sim, eu não pagava nada. Mas o Estado estava pagando para a escola, que estava pagando para os professores. Bem ou mal, estava pagando. Eles não estavam fazendo isso de graça. Isso. E também não estavam fazendo isso baratinho. Eles estavam cobrando. A diferença não era que eu não estava fazendo aula de graça, eu só não estava pagando. Exatamente. Alguém estava pagando. Quando você é o que eu quero dizer isso? Quando você é um professor individual, como é o nosso caso quando está começando a dar aula, e você quer dar aula de graça, porque você teve aula de graça, você não é mais aluno, amigo. Isso. Você é o professor. Alguém estava pagando o seu professor, por mais que você estava aprendendo de graça. Né? Tirando a congregação, que de fato a galera lá é voluntário, né? Mas eles têm outra fonte de renda. Exatamente. Eles ensinam gratuitamente, mas eles trabalham
Exatamente. O professor lá, o instrutor de violino... Então, se esse é o seu trabalho, ele é remunerado. E, beleza, na congregação, ou seja, onde for, existe trabalho voluntário, mas, primeiro, a pessoa tem um trabalho, ela não tem compromisso com você, né? Ela pode até passar a ser uma pessoa comprometida, mas, de fato, ela não tem um compromisso com você. Se aparecer uma coisa do trabalho que ela for chamada, ela vai ir, você vai ficar sem aula. E tá tudo certo, isso não é um problema. Tá tudo certo, porque é um trabalho voluntário. A mesma coisa, não só isso, como a pessoa não tem a obrigação moral de te passar a melhor informação, porque ela não é formada naquilo. Exato. Ela vai te passar de todo o coração da forma como ela aprendeu, da forma como ela acha que é a melhor, o que não necessariamente é a melhor, mas que vai ser também recebida de super bom grado, porque você tá ali também para aprender com aquela pessoa. Exatamente. Então eu demorei para entender isso, que agora eu sou professor, eu vivo disso e eu não consigo pagar pão com abraço. Isso. Não consigo pagar boleto com abraço, não consigo pagar conta com boa vontade. Não consigo, não dá. Cara, exatamente. E olha, eu tenho amigos meus que tocam super bem. Aí às vezes eu falo assim, cara, quanto você tá cobrando? Eu tô cobrando 250. E a pessoa fala ainda com vergonha, assim, né? 250. Eu falava, tu já fez as contas, cara? Quantos alunos você precisa ter para você conseguir honrar teus compromissos? Para você ter uma folguinha, assim, no teu orçamento? Mas, indiferente disso, eu também quero trazer um contexto aqui. Por exemplo, assim, eu morei em cidade pequena. A cidade que meu filho mora tem 35 mil habitantes. Eu não consigo cobrar nunca o que eu cobro em Ribeirão Preto. Sim. E eu fiquei pensando, cara, se eu morasse numa cidade pequena, igual onde meu filho mora, cara, a renda per capita é baixa. Não é igual no grande centro. Quais estratégias eu usaria? Quais estratégias você usaria, professor Marcelo? Eu usaria, cara, uma das estratégias seria violino coletivo. Ensino coletivo. Me aperfeiçoaria na didática. Que hoje temos um professor, inclusive o José Márcio, que é um grande professor, aprendi muita coisa com ele. Começaria a abordar isso, sabe? Porque você ganha na quantidade. E a qualidade do ensino, você consegue manter um padrão de qualidade. Apesar que, né, a gente sabe que não é possível tratar totalmente individualmente. Mas, cara, é possível, sim, você ter bons resultados mesmo no ensino coletivo de violino. E você sabe que o primeiro grande dinheiro que eu ganhei na minha vida foi fazendo exatamente o que você tá falando. Olha só, você sério? Sabia? Não sabia, cara, que legal. Eu fui... Na verdade, assim, eu só imitei o que o meu primeiro professor fez. Sim. não vou pegar os créditos pra mim de algo que não é meu. Meu primeiro professor, professor maestro Márcio Demaso, que eu considero como pai, é o meu mentor de vida, de praticamente tudo. Ele é pianista, começa aí, olha que legal. Ele é pianista e recebeu o convite para dar aula num projeto social. Enfim, eu vou dar uma resumida bem grande e em algum momento ele vai vir aqui para ele contar essa história também. Mas, basicamente, o que ele fazia? Ele oferecia o trabalho dele, mas ele fazia de um jeito diferente. Ao invés de ele oferecer para o público final, só vou fechar um grupo de coletivo de violino. Ele oferecia para prefeituras ou para escolas. Assim, você quer ter aula de violino na prefeitura? Se você quiser, custa R$10 por aluno por mês, mas eu vou atender toda a escola XYZ. E não precisa de violino, não precisa de nada, eu levo tudo. E aí as prefeituras, assim, tipo... Ou as escolas, né? Como assim? Não, beleza, fechado. E aí ele fechava os contratos dele. Então eu peguei... Era mais ou menos isso. Em algum momento ele vai estar aqui para contar melhor. Legal. Mas basicamente, o que eu fiz? Baseado nessa ideia, eu fui em um colégio particular. Falei, não precisa ter violino, não precisa ter nada. Custava, acho que era tipo R$500 por semestre para cada aluno. E são os alunos que iam fechar. Não ia ser a escola que ia pagar. Então eu passava na sala de aula tocando o violino. Se você quiser aprender no dia tal, eu vou estar aqui para você fazer sua inscrição e não sei o quê. E aí apareceu uma... Então, basicamente, a estrutura, para quem é professor aí e tem colégio particular perto. Primeiro, eu achei um ponto em comum comigo e a diretora da escola. Uau. Essa foi a primeira coisa. O filho da diretora da escola estudava na escola de música que eu dava aula na época. Então eu falei com a secretária, marca uma aula minha no horário em que ela vai estar na sala de espera.
E aí eu sentei lá, e aí a gente começou a conversar. Falei, nossa, que legal, lá na sua escola, por um acaso tem aula de música, assim? Ah, não tem. Nossa, é porque eu sou professor de violino, blá, 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 você não tem interesse em colocar aula de violino. Ah, e como funcionaria isso? E aí fui explicando. Ah, vai lá na escola pra gente conversar. Fui na escola e conversei. Ó, basicamente vai funcionar assim, é uma aula coletiva, quem vai pagar vão ser os pais dos alunos. Então eu vou vir aqui, eu vou apresentar o violino nas salas de aula, então eu vou passar nas salas de aulas, em cada uma das salas de aulas apresentando, esse é o violino, sou o professor Jean. Vai ter um curso extracurricular aqui na escola de violino, que vai acontecer acho que era terça e quinta-feira, vai acontecer nas terças e quintas-feiras. Se você quiser aprender a tocar esse instrumento, que inclusive dá pra você tocar rock, aí eu tocava alguma coisa de rock, dá pra você tocar não sei o quê, dá pra você tocar música de videogame, eu tocava umas músicas de videogame. Se você quiser aprender a tocar essas coisas, as inscrições vão ficar abertas, eu dei um prazo de início e fim, vão ficar abertas do dia, por exemplo, 12 a 15 de fevereiro, e seus pais podem ir lá na secretaria, eu vou estar lá para fazer a inscrição. E aí eu peguei, assinei a maquininha da PagSeguro, sabe? Sim. Assinei a maquininha de cartão de crédito do PagSeguro, fiz um contratinho eu mesmo, nem existia ChatGPT na época, hoje você pode fazer no ChatGPT. Fiz um contratinho eu mesmo, para os pais assinarem, e as pessoas não pagavam mensalmente, elas pagavam semestralmente. Então, o semestre custava R$500, o pai ia lá e parcelava em 5 vezes, ele pagava para o banco R$100 por mês, só que eu recebia do PagSeguro os R$500 menos os impostos e não sei o quê. Então eu recebia direto isso. E aí uma galera fechou. Então de uma vez, eu ganhei, se eu não me engano, era tipo 18, 20 mil reais. Caraca. De uma vez, assim. Caraca. E aí, os violinos que precisava comprar, eu comprei. Eu precisava de um teclado para acompanhar os alunos na aula coletiva. Comprei o teclado. E, claro, eu tive que administrar esse dinheiro para ele durar esse período. Mas ele me serviu para alavancar e começar a investir, por exemplo, no violino didático, que é esse projeto que vocês estão vendo aqui hoje. Legal. E foi assim que eu comecei. Foi assim que eu comecei no coletivo, né? Já dava aula individual antes. Então, numa cidade... Cotia não é uma cidade grande. E não era um colégio particular de pessoas de nível A. Era um colégio particular que acho que custava, na época, R$400 por mês. Então, era um colégio particular de quem saiu de um nível social e foi para um pouco acima, que queria dar um pouco melhor para os filhos. Sim. Então, foi exatamente assim. Então, é exatamente isso que eu faria, porque foi exatamente isso que eu fiz. E aí você vê que tipo assim, aí a partir desse coletivo você pode botar algumas estratégias. Então, beleza, tem um coletivo assim, tem individual, que é uma atenção mais exclusiva, assim, tal. Enfim, aí tem várias, aí entra a questão comercial também, né? Que é uma habilidade que às vezes não é só o músico, cara. Na verdade, toda pessoa que está acostumada na área técnica, tem essa dificuldade de vender, de se expor, de levar o não. Não é algo tão fácil, tão simples assim. Eu conheço muitos músicos. Não, e antes disso, falar sobre essa questão, eu também, quando eu atuei na área de gestão empresarial, eu era muito bom. Eu atuei durante uns 10 anos com certificação de ISO 9001. O que é ISO 9001? De forma bem fácil, talvez, para o pessoal entender, é como se fosse um selo de qualidade. Alguma empresa que precisa, por exemplo, assim, precisa padronizar os processos, comprovar para um futuro cliente que ela é organizada, que ela tem uma forma de gestão, tem definição de meta, tem planejamento estratégico, né? Ela exerce controle dos processos, ela treina as pessoas, capacita essas pessoas, ela precisa mostrar. Como que ela mostra? Através de fotos, registros de treinamento, enfim, várias coisas. Então, ela precisa comprovar que ela tem, sim, um controle de tudo aquilo. E aí, para isso, tem alguns requisitos que a ISO 9000 estabelece e você comprova esses requisitos. Chegou o auditor, olhou o documento, constatou, conversou com as pessoas e tá ok, ele recomenda a tua empresa para certificação da ISO 9001. Aí, quem vai entregar esse selo da ISO 9001 é um agente credenciado, no caso do Brasil, no Brasil é a ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, é a ABNT que normalmente certifica ou alguns outros... Que tipo de negócio que tem essa certificação? Cara, qualquer negócio. O violino didático pode certificar. Ah, é? Sério. Aí a gente pode conversar também a respeito disso, precisava. Pode certificar. Eu, por exemplo, assim, você não existe um número mínimo de funcionários. Ok. Por exemplo, eu sozinho posso, por exemplo, assim, minha escola,
eu posso implementar os procedimentos. Por curiosidade, eu usaria isso pra quê, exatamente? Cara, Só pra usar no marketing de que somos certificados. no teu caso aqui, você pode melhorar, por exemplo, você pode usar como estratégia de marketing, né, que você tem uma empresa certificada com a ISO, que significa assim, uma excelência na gestão, vamos dizer assim. Pode te ajudar a melhorar. Modéstia à parte, Violino Didático roda redondinha. Uau, parabéns. Vamos auditar? Vamos marcar a auditoria. Vamos auditar. Você pode, inclusive, se quiser, você pode auditar hoje. Fechou. De tanto que eu garanto. Aí sim, ó. Cara, então, isso é legal, porque assim, aí você monta um checklist. Aí você avalia quando dá alguma coisa errada, quais ações você toma, entendeu? Então você mostra. O legal de ter uma certificação é isso. Algumas pessoas, burocrático demais, não sei o que. Cara, depende, cara. Entendeu? Hoje não. Você tem várias formas de evidenciar. Agora, calma. Aqui, o papo tá saindo um pouco fora, mas é legal para as pessoas verem que, assim, pô, toca violino desde os 12 anos de idade. 12. Em que momento você, ao invés de ir dar aula, você foi virar auditor? Cara, então vamos lá, vou ter que resumir a história. Vai. Tá. Mas diz bem que assim, ó, esse podcast é o seguinte, ele pode durar 40 minutos ou pode durar 6 horas. Quem vai decidir se vai ouvir é quem tá ouvindo. Tá bom. Vai lá. Cara, eu comecei com 12, terminei os estudos na congregação com 14. Ok. Com 15 anos, eu já fiquei com vontade de aprender, porque eu terminei os estudos, não tinha na minha cidade o que eu vou fazer. Eu falei, bom, vou perguntar, posso dar aula? Ninguém me convidou, eu fui lá e me ofereci pra dar aula. Maravilhoso. Aí eu cheguei com 15 anos e comecei. Só que daí, cara, eu comecei a fazer aula particular, aí eu aprendi, fechei os estudos com 15, comecei a tocar. E, cara, quando chegamos aos 19 anos, eu comecei a fazer aula particular com o professor Luiz Fernando de Santiago, de Florianópolis. Ele ia de Florianópolis a Videira, que dá uns 350 quilômetros da capital, cada 15 dias. Cara, aí que foi a primeira vez que eu tive contato com orquestra. Eu falei, cara, nossa, Mourão, nunca tinha ouvido Mourão. Eu falei, nossa, primeiro muito legal. Não, Mourão, Brasileirinho, enfim, várias músicas. E aí eu falei, e era orquestra de câmara. E aí eu comecei no segundo violino, gosto do segundo violino. O pessoal às vezes zoa com o segundo violino, não sei o que, mas não tem problema, eu gosto. E aí, cara, quando chegou um momento em que eu precisei decidir quando tinha meus 23 anos, eu acho que eu vou fazer música. Só que, não, como que eu vou sair? Eu já estava casado. Eu já tinha uma certa... Com 15 anos? Não, com 21. Ah, tá, calma. 21. Houve um lapso temporal no meio aqui, Desculpa. calma. Então, com 15 anos eu comecei a dar aula, com 23 eu decidi, realmente decidi. Eu estava planejando fazer faculdade de música. Mas por essas questões de ter que mudar de cidade, já estava casado, não tinha filhos. E por questões pessoais na época, eu falei, cara, não vai dar. Porque só tinha Curitiba ou Florianópolis. Os estudos eram durante o dia. E aí você vai estudar pra morrer de fome? Vai trabalhar com música onde? Eu falei, caraca, e agora? Aí eu pensei, bom, eu vou fazer uma faculdade qualquer. Depois eu vejo o que eu vou... Fazer uma faculdade qualquer. Cara, eu fiz... Deixa eu esquecer o meu RG na porta da faculdade. Eles vão me chamar pra alguma coisa. Porque eu tinha planos, cara, mas sabe... Daí eu falei assim, bom, vou fazer recursos humanos. É um tecnólogo em recursos humanos bom, gostei, me ajudou bastante. Fiz um tecnólogo em recursos humanos, 3 anos, foi regime especial. Aí eu atuei. Aí depois eu fechei a faculdade e falei, agora eu vou fazer uma pós-graduação. Você terminou a faculdade? Terminei a faculdade. Aí você foi fazer uma pós. Aí fiz a pós. Mas, cara, a música nunca saiu, cara. Uma vez que você é picado pelo bicho da música, você pode fazer tecnólogo em recursos humanos, você pode fazer pós, você pode trabalhar com outra coisa há 10 anos. Meu amigo, você não vai ter paz na sua vida enquanto você não for fazer alguma coisa relacionada à música. Exatamente, cara. E aí, o que acontece? Sabe aquele negócio que fica na cabeça, cara? E se eu tivesse ido pra música, sabe como é que ia ser, cara? Enfim, resumindo, aí as pessoas dizem, você vai viver do quê, cara? Vai fazer música, vai viver do quê? Então, tudo isso meio que ia minando, né? E aí, eu num contexto de interior, de cidade pequena, eu falei, bom, então eu vou fazer outra coisa. Aí, cara, eu mudei. Mas assim, as pessoas vinham. E ficou como se fosse um plano B. As pessoas perguntavam, bom, Marcelo, você tem vaga aí pra dar aula pro meu filho? Não, tenho depois das 18, assim e tal. Cara, nunca deixei de dar aula. Você sempre usou como renda extra, pelo menos. Isso. E assim, ou ensinando voluntário na igreja, ou algumas pessoas me procurando para dar aula particular. E aí, cara, teve uma época, e aí com 26 anos, fechei a pós-graduação e ingressei na área de consultoria. Fiz uma entrevista em Itajaí, Santa Catarina. E
Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou mudar essa identidade aqui, cara. Eu acho que eu vou... Não dá música, não dá, então vou pra isso aí. Cara, e deu, tipo assim, eu tive um bom desempenho na área de consultoria e gestão da qualidade e treinamentos. Viajei o Rio de Janeiro, viajava o Brasil todo praticamente, cara, as empresas auditando, mas sempre tinha alguém me procurando pra dar aula de música. Pra dar aula de violino. Pra aula de violino, perdão. Ok, não, tá tudo certo. É só porque fica melhor pros cortes, porque senão fica música, fica um negócio muito aberto. Isso. É violino, gente, violino. Mas você pode usar pra música também, você entendeu o que a gente tá falando aqui, né? É isso aí. E aí o que aconteceu? Eu atuei um período, não deu mais certo, acabei me desligando da empresa. E eu entrei numa coisa chamada, segundo o meu profissional que me ajudou na transição de carreira, crise existencial. Ok. Cara, quando nós estamos... Temos. Crises existenciais? Temos. Daí, cara, começou com meus 28, e aí eu fui me relutando e tal. Acho que aos 32 anos, cara, aí eu consegui fazer um treinamento ali, algumas sessões, na verdade. E resumindo, cara, aí os contratos começaram a cair. Eu trabalhando independente com consultoria, né? Começou a cair, tinha alguns particulares. E aí começou o bicho pegar. Eu falei, cara, e agora? Isso aqui, agora é a hora. Aí houve uma mudança muito louca na minha vida, cara. Detalhe, o Marcelo tá falando aqui, eu não sei se vocês sacaram. O Marcelo é um dos professores de violino mais bem pagos do país. olha essa galera. É que a galera que tá ouvindo talvez não tenha sacado isso ainda. E você ganha hoje muito melhor do que antes, não? Nossa, como sim. gestor de qualidade, ou seja lá o que for. Sim, cara. Nossa, tipo, 4 vezes mais. Quase isso. Então, assim, dá pra ganhar algum dinheiro com música, tá? É só assim, não se deixe enganar pra essa cara inocente, assim. Continue. E aí, cara, eu mudou, tipo, 360 graus na minha vida. Acabei mudando de igreja, acabei separando o primeiro casamento, e eu falei, cara, agora é a hora da carreira. E aí, o cara falou, primeira sessão, o que você faz? Eu sou profissional, eu trabalho com consultoria, auditor, né? Porque parece que assim, o status é de consultor, auditor, para professor de violino, né? Parece que tem um... Para as pessoas em geral, você fala, professor de violino, pô, coitado, você quer um sanduíche? E aí, cara, eu tinha essa questão para mim trabalhar, sabe? Eu queria viver da música, mas aí, poxa, mas você queria o status também. Isso, entendeu? E aí eu falava, cara, como é que eu destravo disso, dessa vaidade? Mas você sabe que a gente no violino didático aqui tem 15 aluninhos. Você sabia? Não sabia. Sério mesmo? Sério mesmo? É uma história de bastidor. Alguém pediu alguma coisa pra gente fazer aqui. Não foi exatamente pra gente. Sim. Eu vou falar de forma abrangente. Eu vou até olhar aqui pra ver se eu tô sendo reprovado. Não estou sendo reprovado, então eu posso contar essa história. Alguém pediu um favor pra alguém relacionado à equipe do violino didático, certo? E aí a pessoa pegou e ela pediu esse favor, mas a gente falou, tá, mas a gente não, né? A pessoa que ia fazer esse favor falou, tá, mas eu preciso disso que você me mande. Foto, texto, blá, 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 pra eu poder te ajudar, de graça. Cobrar 0,800. Não enviou. Aí passou alguns meses, pediu de novo. Não enviou. Passou alguns meses, a pessoa veio pedir ajuda de novo. E aí, tá, pra te ajudar eu preciso disso. A pessoa não enviou. E aí falou, quando aconteceu de novo, eu até posso te ajudar, mas dessa vez não vai ser de graça. Porque eu tô te pedindo desde tal vez que você precisa mandar isso e isso pra poder te ajudar. Que era tipo, nossa, que coisa difícil que era essa que tava pedindo. Uma foto da pessoa com um instrumento e um texto meio que de biografia de como essa pessoa, pra poder divulgar que essa pessoa dá aulas, por exemplo. Tá? Por exemplo. Sim. E aí, a pessoa, não, eu não te enviei isso ainda porque eu não sou igual vocês que tem 15 aluninhos. Eu tenho uma vida, eu tenho filhos, eu não sei o quê. A pessoa que tava pedindo ajuda, pra te ajudar, eu preciso disso, que é só uma foto e um texto que você faz em 5 minutos. Sim. Mas não dá pra enviar porque você tem 5... Pra vocês é fácil, vocês têm 15 aluninhos. Vocês não têm a quantidade de problemas que eu tenho na vida, coitado, coitada, coitade. É complicado. Então, assim, a gente atende 15 aluninhos aqui no violino didático. Agora entendi, cara. Mas que isso, cada pessoa, enfim. Mas olha só, o que o cara fez pra mim? Aí, resumindo, na 5ª sessão, ele falou assim, cara, me responda uma coisa.
qual que era o teu sonho quando você tinha 14, 15 anos de idade? Cara, aquilo foi tão espontâneo que eu falei assim, cara, viver de música, ser professor de violino. Quando eu disse isso, ele começou... Agora eu encontrei o Marcelo na essência. Eu falei, carinha, é o seguinte. Até agora você estava me falando assim que você era auditor, consultor, trabalhava com treinamento, blá, 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 blá. Eu falei assim, eu não estou encontrando o Marcelo na essência. E ele disse assim, cara, cada um de nós, Deus coloca um chip. Ele disse assim, que é o talento natural. O teu chip, cara, é a música. Ele disse assim, você decide. Se você quiser continuar com treinamentos, atuando na tua área, você pode. Mas, cara, coloca o violino, vai fazer um treinamento. Se você quiser, olha só, olha o diferencial. Ele começou com as ideias. Olha o diferencial. Palestrante violinista. Já pensou tu fazer uma palestra, colocar um violino, cara, e tem alguns treinamentos de liderança que você coloca a orquestra e tal. Dava pra fazer. Mas eu já tava meio de saco cheio da função, sabe? Cara, você pode atuar dessa forma. Você pode trabalhar. Ou se você pode ir direcionando pra você trabalhar diretamente com música. Aí ele disse assim pra mim, cara, uma coisa que me marcou muito. Sabe o que você tem que fazer agora, Marcelo? Você vai pegar o Marcelo, deixa eu segurar aqui, lá, tá empoeirado, lá dentro do guarda-roupa. Tu pede desculpa pra esse cara, que você deixou ele guardado lá. E traz ele pra fora. Falou isso, cara. Bravo. E assim, faça as pazes com ele. E você precisa conectar a música com você. Sabe? E aí, cara, assim, eu comecei, eu falei, cara, beleza. E a partir desse dia, isso cara, isso aí, parece que eu tô falando com uma coisa antiga, mas eu vou falar pra você. Isso foi em 2017. Praticamente agora. 2017, cara. Eu comecei, e aí, quando eu comecei, aí eu comecei a falar, entrar em contato com algumas escolas de música, pra me começar novamente. Aí eu me mudei, até então eu morava em Fraiburgo, aí eu mudei pra Blumenau, uma cidade maior, e a InConcert foi a escola que abriu as portas para mim, do Rafael. O cara é uma excelente pessoa, me ensinou muito a parte comercial ali, eu aprendi tudo que hoje eu meio que assim, sei da parte comercial da música, eu aprendi com ele, e cara, as portas começaram a se abrir. Eu dei aula de musicalização, porque até eu ficar conhecido é meio desafiador, então assim, quando você quer alguma coisa, meu amigo, eu pelo menos aprendi assim, eu não escolho muito, se tá dentro daquilo que eu tô atuando, se até eu querer poder trabalhar só como professor de violino, eu ter que meio que mesclar com musicalização, cara, eu vou fazer feliz da vida, cara. Exatamente, porque você sabe que é o caminho para um fim, que é o que você quer. Exato, e tanto é que eu nunca tinha dado aula de musicalização, aí o diretor tava assim, na escola tava a coordenadora pedagógica, não sei, será que o Marcelo dá conta? Porque eu sou meio descontraído, assim, e tal, então eu dou risada e faço algumas piadinhas ou outra e tal, e aí eles pensavam assim, será que o Marcelo dá conta, cara? E aí eles fizeram um treinamento, colocaram numa escolinha pequena, uns 15 alunos ali. Uns 15 aluninhos, né? Pequeno, não tinha muito aluno, 15. Cara, mandaram mensagem, e aí, como é que foi? Nossa, excelente professor. Gostei, consigo manter a concentração dos alunos, a atenção deles, desenvolver. Cara, resumindo, em 6 meses, de 12 escolas que ele tinha contrato, eu era responsável por 8. Bravo. 8. E aí, mais os alunos de violino. Então, tipo assim, eu tinha umas horas vagas. Esse era um curso de musicalização que acontecia como curso extracurricular de escolas particulares. Isso. Exatamente. Eu sei. Na hora que você começou a falar, já... eu sei o que é isso que ele tá fazendo. E, cara, então assim, aí a partir disso, as portas começaram a se abrir, cara. E aí eu conheci minha esposa, né? E aí a gente casei e foi pra Ribeirão Preto. Analisei o mercado, fazer um estudo de mercado, querendo ou não. Mas aí, isso dá até pra linkar com algo que você falou um pouco antes, né? Pô, moro numa cidade de 35 mil habitantes, como que começaria? O Jean de antigamente começou com o ensino coletivo. E hoje em dia dá pra fazer também, se tiver uma escola particular, ou até não, deve ser associado a alguma igreja, você cobra uma taxa ali, põe 20 pessoas na mesma turma, já começa a compensar bastante. Sim. Mas não só isso. Pô, você mora numa cidade de 35 mil habitantes que tem internet? Meu amigo! Porque se tem internet, você pode atender 15 aluninhos de qualquer lugar do mundo. Exato. Eu tenho um cara, Johnny, lá de Cuiabá. Toca violino super bem, estuda lá na universidade, com o professor Oliver Yatsugafo.
E ele atende alunos, tipo, até onde eu sei, né? Não sei se o Johnny vai assistir isso aqui, ele pode deixar aí embaixo nos comentários. Mas ele atende alunos na Inglaterra, nos Estados Unidos. O cara cobra, ele mora em Cuiabá, é uma capital já, é bem melhor do que uma cidade do interior. Mas mesmo assim, ao invés de atender somente os alunos de Cuiabá, ele pode cobrar em euro. Ele pode cobrar em dólar. O preço de lá. Franco suíço. Cobra um pouco mais baixo do que o preço de lá, que ele ainda ganha de lá. Sim. E pra ele aqui, nossa senhora, tá andando de Ferrari lá em Cuiabá. Tô brincando. Não, exatamente. Tanto é que eu tenho alunos que moram dos Estados Unidos, tive aluno de Londres, 2 alunos morando na Inglaterra, tenho alunos de Tocantins, que fazem online, cara. Exatamente. Então, tipo assim, a internet, cara, é meio que assim... Só pra finalizar, o que eu ia falar é... Tá, beleza, você quer dar aula presencial, como é o caso do Marcelo nesse momento lá de Ribeirão Preto. Pô, se eu tenho uma vida que eu consigo me organizar sem desculpinhas, pô, vamos pra Ribeirão? Vamos. Ó, eu vi que lá é uma cidade que tem isso, não sei o quê. Vou conseguir alunos do tipo que eu quero, que vão pagar o valor que eu quero cobrar. Então, vou me mudar pra lá. Isso. Cara, se você... Especialmente, no seu caso, já era casado. Já tinha filho? Quando foi pra Ribeirão? É. Já? Então, assim... Cara, nossa, foi uma mudança... Então, assim... Pô, você foi casado ou pra casar com um filho, tem a logística, não sei o quê, e você foi. Então, assim, sem desculpinha. Sem desculpinha. Ai, mas é que... Eu escutei um cara falando uma vez uma coisa que é maravilhosa, né? Tipo, pô, eu tenho uma esposa, tenho filhos, não sei o que, pra mim é sei lá o que mudar de cidade. Pô, você tá usando a sua família como desculpa? Como você poderia usar como motivo. Pô, eu vou pra Ribeirão justamente porque lá eu consigo dar uma vida melhor pra minha família. Exato. Eu vou pra lá porque justamente lá eu vou conseguir alunos que me pagam a quantidade que eu preciso. Eu tenho a oportunidade de fazer tal coisa justamente pra dar uma vida melhor pra minha família. Porque qual é o pior que pode acontecer é continuar do jeito que você já tá. Você volta e continua do jeito que tava. O pior que pode acontecer. Exatamente. Não, mentira, sempre dá pra piorar. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Não, mas eu fui pra Ribeirão pra casar. Eu não estava casado. Você foi pra casar. Isso, entendeu? Então, mas, tipo assim, a gente analisou. A minha esposa estava disposta até a ir mudar pra Santa Catarina. Parabéns, esposa. Parabéns, viu? Nossa senhora. Concursada. Nossa, ela ia pedir exoneração. Olha o que é amor, hein? É brincadeira. Isso que é amor. Não ia deixar fazer isso. Mas não é amor. É amor também. Mas é confiar em você, como cônjuge, como homem, como mulher, se fosse mulher. Confiar em você e saber que a chance de ter uma vida melhor é maior. Exato. É confiança. É amor. Saber que não, você vai... Porque você tá falando que vai ser melhor lá, eu acredito em você. É um outro... Porque tem gente que ama, mas não apoia. Isso. Ama, mas não confia. Ama, mas não trata como homem e mulher. Quer dizer, eu te amo, mas eu só tô aqui. Se você precisar de mim, não conte comigo. Exato, cara. Não, e assim, ó, cara, então foi isso, né? Eu ia falar uma outra coisa, mas daí vai fugir um pouco do negócio aqui. Mas, cara, então foi uma das melhores coisas que eu fiz, cara. Sabe, assim, vindo pra Ribeirão Preto e eu fazendo tarefinha de casa. O que é a tarefinha de casa? Que a gente fez até que eu lembro que comprei aquela mentoria contigo. Faz um Google Negócios bonitinho. Cara, posta alguma... Agora eu tô meio preguiçosão, assim. Quanto custa fazer um Google Meu Negócio? 0, cara. Reais. R$0? R$0, cara. Quantos alunos... Você tem ideia de quantos alunos chegaram em você por causa do Google Meu Negócio? Cara, no mínimo uns 8 alunos, cara. Que você sabe, que né? fechou. Que fechou. Que Fora você sabe. Que eu sei. E assim, que fechou. Fora os que pesquisaram. Quanto que é o valor? Tanto. Poxa, obrigado, Marcelo, não vou conseguir pagar agora, assim, não tem... Entendeu? Então, aqueles que ligaram por curiosidade. Aí tem gente que pode falar, nossa, 8 alunos, 8 é pouco. Eu não vou revelar aqui quanto o professor Marcelo cobra por mês, por aluno, mas vamos supor que você cobre 400, que é mais barato do que o Marcelo cobra. Vamos supor que você paga R$400. É 400 vezes 8. Tá falando de alunos que fecharam. E se você for um bom professor não tem aluno por 2 meses. Você vai ficar com esse cara com você por anos, se você fizer um bom trabalho. Exato. E cara, e aí aquele... Poxa, eu não sabia fazer...
Se você não sabe fazer um bom trabalho, vai ter um curso de capacitação para professores. Link na descrição. Inclusive, eu também já me inscrevi. Viu? Você se inscreveu? Claro. O cara, um dos melhores professores lá de Ribeirão, tá inscrito e você aí não. Porra, clica aí no botão lá embaixo, tem um link, curso de capacitação para professores. Se você já toca violino, quer aprender a dar aula, o link tá aqui embaixo. E não perca essa oportunidade, cara. Vale muito a pena. Ah, é de graça, eu esqueci a melhor parte. Boa. Eu não vou cobrar o preço do professor Marcelo. Esse curso dos 7 dias vai ser gratuito. E, cara, e assim foi. E você sabe que uma coisa que eu queria compartilhar com você, uma informação muito importante de você dar aula coletiva. A Igreja Adventista, ela fez eu não lembro qual curso, foi o curso de teologia ou o curso de música. Engenheiro Coelho tem a faculdade de música ali. Inclusive, todo mês de janeiro tem um encontro de músicos, que é muito legal. E eles participam de oficinas e tal. Eles fizeram uma pesquisa. Como você atende também um público bastante evangélico, né? De vários, eu acho que é legal compartilhar isso. Cara, eles fizeram uma pesquisa para ver quais os motivos que ajudava os membros a manter membros por mais tempo na igreja, porque, querendo ou não, toda instituição ela sofre uma rotatividade, né? E, cara, a música tá um dos primeiros lugares, cara. Eu acredito. Você tá envolvido ali, tocando em orquestra, te motiva você ir pra igreja, você se envolver ali, e você tem um índice menor de rotatividade de membros do que aquelas denominações que às vezes não focam fortemente na questão musical. Isso me surpreendeu. E aí, talvez por isso que eu acho que como eles fizeram esse levantamento com esses dados, eles começaram, vamos investir na questão instrumental, que é aquilo que eu estava comentando com você do meu curso online de violino, que graças a você também, que me deu todo o suporte, me ajudou a estruturar. Mas não tem competição? Por que eu que tenho um curso de violino online ia te ajudar a ter um curso de violino online? Isso é uma boa pergunta, cara. Por quê? Eu acho que eu sou meio burro. Você tem o concorrente, cara? Você vai ser meu concorrente, cara. Agora. E agora? Você tá com quantos alunos? Calma aí, 15 aluninhos. 15 aluninhos. E a gente te chamou pra um podcast. Eu sou professor. Você é professor de violino, você tem um curso online. E agora? Não era pra eu te odiar? Não era pra você me odiar? A quem pensa dessa forma. Cara, tem assim, uns 2 ou 3 que eu descobri que eu sou bloqueado. Tá brincando. Exato. Assim, eu nunca nem troquei mensagem com a pessoa. Nossa. Mas tá bom, tá tudo certo. Caraca. Eu sou da paz. Teve uma vez que... Nossa, eu preciso contar isso. Essa história é de bastidor, ninguém sabe. Porque o podcast é bom que a gente consegue, assim, desabafar algumas coisas, né? Cara, quando eu comecei o projeto do violino didático, eu tinha uma amizade com uma maestria... Amizade assim, eu tinha uma boa relação com uma maestrina que tinha um trabalho em um festival que acontece, não sei se acontece mais, em Juiz de Fora. E aí eu dei a ideia assim, poxa, já pensou isso no início? A gente tá falando de 2016, 17, algo assim. E aí eu peguei e falei assim, nossa, seria muito legal se a gente tivesse o concerto de solo para 4 violinos com 4 influencers do violino. 4 pessoas que tinham canal no YouTube de violino. E aí a gente pode fazer o Vivaldi, que tem um concerto para 4 violinos. A sugestão era o Vivaldi, fazer o concerto para 4 violinos do Vivaldi. O que a senhora acha? Nossa, acho que seria super legal. Essa orquestra, inclusive, até tocou um arranjo meu do Viva la Vida no festival, tem vídeo disso. Legal. E aí, o que a senhora acha? Aí ela, não, seria legal, não sei o que, dar uma olhada. Mandei mensagem para 4 pessoas que tinham canal de violino, que eu acredito que seria legal. Só que assim, não eram pessoas que eu conhecia. Eu sabia que tinha um canal, mandei mensagem. Vai rolar o festival XYZ em Juiz de Fora. Não seria legal a gente fazer o concerto para 4 violinos? Cara, ninguém nem me respondeu. Nossa. E quando respondeu era assim, tem que ver, vamos ver, né? Tipo... Nossa, que vácuo. Tá bom, né? Cara, eu te acompanho. Eu acho que eu já até falei pra você, desde 2015, 2016, cara. E nessa época eu já trabalhava com treinamento. Então eu já tinha não é que eu sou um grande orador, alguma coisa, mas eu tinha uma noção de oratória, porque eu fiz cursos. Eu falei assim, cara, como ele fala bem. Se comunica bem. E tanto é que, tipo assim, parecia que quando a gente começou a conversar as primeiras vezes, parecia que eu te conhecia há tempo já, cara. Muito obrigado. Fico feliz, de verdade. Mas enfim, então você fez o seu curso online da igreja, a igreja adventista, a gente tava nesse assunto.
Isso. Aí o que acontece? A igreja adventista, ela falou assim pra mim, Marcelo, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um projeto embrionário. A gente quer investir na parte instrumental. E como você tem o curso online, a gente vai oferecer 25 bolsas para nossa região. E a região é grande aqui em São Paulo. Mas, se tiver resultado, cara, o ano que vem a gente já vai para 100. Falei, cara, e é por isso que eu falo, cara, quando a gente tá conectado com a nossa essência, cara, com aquilo que a gente ama fazer. E uma treinadora falou para mim isso, quando eu fiz um curso chamado Enneagrama. Ela falou assim, ó, eu falei para ela, a minha preocupação é, se eu for trabalhar com música, cara, será que eu vou conseguir manter e tal? Minha preocupação é o salário. Eu falei assim, Marcelo, se conecte com a tua essência. O dinheiro vem como consequência. Você pode ser, né, cara, o que for, pode vender latinha na rua, cara. Uhum. Você realmente, por quê? Porque você vai ser o melhor naquilo, ou procurar ser o melhor naquilo, né? Cara, e eu vejo isso. Depois que eu comecei realmente a trabalhar com a questão musical, as portas começaram a se abrir, cara. Eu fiz o curso online, fiz um lançamento, né? Eu comentei contigo. Não deu o resultado que eu esperava, mas tudo bem, faz parte do aprendizado. Mas de repente, no orgânico, 25 alunos. 25 alunos, toma. Puf, tá aqui, ó. Eles vão pagar 100% pra mim. Todo o dinheiro do meu curso online. Então, tipo assim, eu falei, caraca, daqui a pouco Lembra uma vez eu comentei contigo, né? Eu falei, poxa, eu não sei se eu sigo no violino, no curso online. Às vezes, se eu deixo mais abrangente, de repente, se eu deixo um pouco mais nichado pro público evangélico, que é o que eu também sempre trabalhei, né? Eu lembro que você falou, cara, sensacional. Eu acho que foi uma boa ideia se você fosse migrar assim e tal. Mas eu acabei meio insistindo assim, não, vou deixar aberto pra todo mundo e tal. Mas olha, cara, depois disso eu fiquei, opa, será que de repente, cara, não é uma coisa assim que tá meio que chamando pra esse lado? Tá aí o sinal. O sinal. Aí agora você vai ter 15 aluninhos. O pessoal aqui do bastidor, ó, falta fazer xixi nas calças, tentando dar risada aqui alguém. Aqui, ó. Eita, olha só, até quebrou tudo, ó, derrubou tudo, caiu no chão aqui, ó. E, cara, foi tipo assim, eu acho que é maravilhoso isso, cara. Minha autoestima melhorou depois que eu comecei. Isso eu tava esquecendo, isso aqui é coisa muito importante que você compartilhar com você aqui, cara. Como eu falei pra você, quando eu comecei meus estudos de violino, eu não... Nossa, você aprende rápido, você é inteligente. Eu falei, inteligente? Você toca um instrumento difícil? Eu falei, que difícil? Cara, não é que... Não, de verdade. Não é que eu era soberbo, alguma coisa nesse sentido, que prepotência. Mas, cara, minha autoestima tava tão baixa que eu não acreditava. Você não acreditava quando as pessoas falavam que você tocava violino bem? Não acreditava. Entende? Eu falava assim... Eu tenho a teoria, não é bem uma teoria, é um efeito que acontece e é assim. Foi comprovado pela University Voices in My Head. E segundo o estudo dessa universidade, Voices in My Head, basicamente o que acontece quando você quer aprender violino, você tem uma imagem de como é tocar violino, certo? Você tem lá, pô, isso aqui é tocar violino. Vamos supor que é o David Garrett. Dá um exemplo. Nossa, é assim que se toca violino. Quando o pessoal do violino tá remoendo. Ai, David Garrett. Que dor no cotovelo, vai tratar isso. Então, assim, ó. Vamos supor que é David Garrett. Tá. E aí você... David Garrett, pra galera ficou mais irritada ainda. Nossa. David Garrett, essa é a sua meta de vida, assim, quando você começou. Lindsey Stirling. Sim. Lindsey Stirling. Tá lá, essa é a sua meta. E aí você começa a estudar violino. Conforme você vai estudando e vai aumentando o seu nível, a sua exigência não sobe na mesma velocidade. Ela sobe muito mais rápido. Então, por exemplo, quando você começa a tocar o mesmo repertório que você ouvia lá, o David Garrett tocando, a Lindsey Stirling tocando, a sua meta agora já é Perlman, já é Zuckerman, já é Hilary Hahn, já é Jascha Heifetz, já é Janine Jensen. Então, assim... A gente tá aprendendo violino, você quer chegar nesse nível. Conforme você vai aprendendo, a sua percepção vai se afastando junto com o que você vai aprendendo. Então, basicamente, o que eu quero dizer é você nunca vai chegar no nível que você tem na sua cabeça. Mas você vai tocar muito bem, mas
Se um dia você chegar no nível que pra você é o perfeito, vá ao otorrinolaringologista pra você voltar a escutar. Porque se você já tá no nível máximo que você queria chegar, acabou a sua missão nessa terra, né? Assim, é o caminho, né? Aquela coisa assim, o One Piece são os caminhos que nós fazemos pelo caminho, entendeu? não é a chegada, é o caminho. Você acha que, nossa, a Hilary Hahn toca no nível que ela toca, ela não pratica mais pra melhorar? Por que ela pratica se ela já tá no nível máximo, entre aspas? Nossa, cara, porque ela quer melhorar ainda mais. Porque não tem máximo, exatamente. Exatamente. Essa é a parada. Você imagina, qual será que é o nível que tá na cabeça da Hilary Hahn? Será que tem alguém que toca no nível que ela tem na cabeça? Boa pergunta, cara. Ah, nossa. Deixa nos comentários, Hilary Hahn. Eu sei que você está ouvindo a gente. Mas, cara, foi tipo assim... E aí subiu a sua autoestima quando começaram a falar essas coisas. Isso. E aí, cara, até que chegou no momento que começou... Porque eu comecei a estudar mesmo e tocar... Cara, tanto é que na época eu conheci o Suzuki em 2002. O pessoal lá foram do interior, já tocavam. Você já ouviu falar no método do Suzuki e tal? Eu falei, não, nunca ouvi falar. O cara tocou. Aí eu, nossa, que legal. Que eu liguei em Florianópolis... Pra saber, né? Como é que é esse método? Assim, tem o método Suzuki? Tem o terceiro livro, o quarto livro. Eu falei assim, e o primeiro é muito difícil? Só pra quem tá iniciando, não sei o quê. Então me manda o 3 e o 4 aqui. Aí vinha dia 3 aí vinha o CDzinho junto na época, né? E, cara, mas assim, eu comecei a estudar, comecei a criar gosto. E aí eu comecei, tipo assim, a perceber, cara. Como a música começou a me ajudar, as pessoas começaram a me dar esse feedback, né? Cara, nossa, você ensina muito bem, você tem facilidade para aprender, por que você não faz faculdade de música? Nossa, nem imaginava. Aí o pessoal começou a falar, aí eu comecei, cara, parece que começa a fazer sentido mesmo. Né? E assim, cara, eu comecei o pessoal me chamava para ir num lugar e outro, receber convite para tocar em eventos e tal. E, cara, foi melhorando. Aí que eu fui começar a questão, assim, tipo, cair a ficha de assim, não, cara, eu acho que tem que valorizar mais isso aqui. Né? Foi e o resto é história. Tô brincando. E hoje é um dos professores de violino mais bem pagos do país. E, como assim, Jean? Baseado em quê? Baseado na realidade. Você pega um professor de violino, às vezes concursado de conservatório, que ganha 2, 3 mil reais por mês. Não é muita coisa. Né? É o mesmo que se ganha num trabalho convencional, comum, vamos chamar assim, né? Com música, especialmente quando você é autônomo, tem a sua própria escola, seja online ou não, você consegue uma liberdade muito, muito maior. Como que as pessoas podem te achar nas redes, professor Marcelo? Muito bem, então, no Instagram, que é o que eu tô mais usando é @MarceloProfDeViolino. Ok, prof de violino. Isso. No YouTube, eu preciso dar uma movimentada maior lá, mas também tá Marcelo Prof de Violino. Ok, muito bem. Vamos ter provavelmente o professor Marcelo mais vezes aqui no podcast de Violino Didático, porque o que não falta é assunto para conversar. Se você curtiu esse podcast, deixa o seu joinha aqui embaixo, deixa nos comentários o que você achou, qual foi seu trecho favorito, sugestões de convidados. Tem... perguntas finais agora. Calma. Para. Perguntas finais. Como você conheceu o violino didático? Boa. Cara, conheci o vídeo pelo YouTube. A primeira vez que eu vi foi pelo YouTube. Pesquisando o quê? Deixa eu lembrar aqui agora, cara. Eu não sei se foi só uma música específica ou se era alguma coisa de... Que faz muito tempo, cara. Okay. Tô desde 2016, mas tudo bem. Qual foi a sua primeira impressão sobre o violino didático ou sobre a minha pessoa? Cara, aquilo que eu falei, a primeira vez que eu vi você, cara, me conectou ali, cara. Era na época que eu fazia cosplay de mendigo? Era? Teus primeiros vídeos, cara. Eu falei, caraca, ele vai muito bem, cara, esse negócio de comunicação, ele fala muito bem. E, cara, foi com uma tranquilidade, assim, tu tem uma habilidade, assim, muito legal pra se comunicar com a câmera, que parece que você tá ao vivo, igual a gente tá aqui. E parabéns, cara. Muito tempo. Você, pra mim, nesse sentido, não é querer ser bajulação, mas é um elogio sincero. Cara, pra mim você é uma referência, cara. Muito obrigado. Essa questão aí. Muito obrigado. Professor Marcelo, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável te receber aqui.
Coloque 5 estrelas pra gente no Spotify, dá o seu joinha, segue a gente lá no Spotify e até o próximo episódio. Tchau!